Pais fazem, eles querem sofrer pelo filho, eles começam a pegar dívida de filho e colocar nas costas. Deixa teus filhos passarem pela situação, esteja com ele do lado, para que se ele cair você está lá para amparar, mas nunca faça pelos seus filhos. Porque Os alunos residentes de um hospital estavam reunidos discutindo suas dificuldades. Todos eram unânimes em afirmar que o maior problema no hospital era aquele doutor arrogante da oncologia. Ninguém gostava daquele médico que cuidava de pacientes portadores de câncer. Ele era brilhante em seu trabalho, mas tinha uma personalidade difícil. Era áspero, arrogante e nunca admitia que alguém falasse que um de seus pacientes morreria. Uma enfermeira, que a tudo escutava, falou: "Vocês não conhecem esse homem. Não conhecem a pessoa que ele é. Todas as noites, depois que todos os médicos já se retiraram, ele visita os pacientes. Começa no quarto mais distante do posto de enfermagem e vem seguindo, entrando de quarto em quarto. Quando entra no primeiro, parece seguro, confiante, de cabeça alta. Mas de cada quarto que sai, suas costas vão se curvando mais. Quando sai do último quarto, está arrasado, sem alegria, esperança ou satisfação por seu trabalho. Eu gostaria de ajudá-lo, mas sou só uma enfermeira e ele é o chefe do departamento de oncologia." Todos se uniram e insistiram para que ela se esforçasse e seguisse o impulso do seu coração. Aquele homem precisava de ajuda. Uma semana depois, reunidos novamente, a enfermeira entrou na sala sorridente e disse: "Consegui! Ele finalmente desabafou comigo." No dia anterior, ela viu o médico sair arrasado do plantão. 2 dos seus pacientes haviam morrido. Ele falou como sonhava curar os pacientes enquanto seus amigos, da mesma idade que ele, estavam constituindo família. Sua vida tinha sido aprender uma especialidade. Agora, ele ocupava uma posição que podia fazer a diferença para a vida dos doentes. Mas quase todos eles morriam. Quando ouviram essa história, os residentes se deram conta de como todos nós somos frágeis e necessitados de afeto. Também de como uma pessoa tem um poder extraordinário de curar outras apenas tomando coragem e agindo sob o impulso do coração. Um ano depois, aquele doutor era outro homem. Abriu seu coração às pessoas e redescobriu as maravilhosas qualidades que possuía, o afeto e a compreensão que o haviam motivado a se tornar um médico. Você sabe que essa história, ela traz uma coisa na psicologia, a gente chama de síndrome do Salvador. Muitas vezes a gente tem o nosso bom coração, a nossa boa intenção, mas a gente perde o limite do que é humano. E aí a gente começa a achar que a gente é capaz de curar ou mudar o rumo de alguém. Resolver algum problema em família, por exemplo, que com todo o esforço que eu puder fazer, eu vou fazer. Mas nem sempre a solução está na minha mão. E aí, sabe o que os pais fazem? Eles querem sofrer pelo filho, eles começam a pegar dívida de filho e colocar nas costas, tentar resolver o problema do outro, colocar nas costas, e a vida fica difícil e começa a adoecer por conta de problemas que não são nossos. O que a gente tem que entender, gente, que é assim, todo ser humano precisa aprender a superar os seus próprios desafios. Porque se seu filho ou sua filha não tiver capacidade de suportar aquele desafio da vida, através do sofrimento dele, das angústias dele e tudo mais, você está lá para dar um amparo, não para fazer por ele. Porque se você, pai e mãe, fizer pelo seu filho, o dia que você não estiver junto, como que ele vai conseguir fazer sozinho se ele nunca pôde fazer isso só? Você não deu oportunidade dele crescer. Então eu sempre falo assim, olha, deixa teus filhos passarem pela situação, esteja com ele do lado, para que se ele cair você está lá para amparar, mas nunca faça pelos seus filhos, porque senão a gente vai criando filhos enfraquecidos psicologicamente. E a hora que a vida joga uma bomba lá na vida dele, ele não consegue resolver sozinho, entendeu?
Você sabe que aquilo que veio assim como inspiração, né, no coração, na mente da Meire Camia, é algo que eu quero assim desafiar você nesse momento mesmo, de saber o seu limite, o meu limite. Nem tudo eu posso, mas ele é meu filho, mas nem tudo eu consigo. Não é sinal de que os meus valores eu consegui transmitir de forma que ele vai seguir exatamente da forma como eu sonho, como eu penso, como eu gostaria. Isso. Alguns problemas são dele e ele terá que enfrentar com as capacidades que ele tem. Aí ele perdeu o emprego. Ele perdeu o emprego, já está mais crescido na vida. É claro que eu sofro com isso, que eu vou ficar na ansiedade de lhe encontrar logo um espaço. Mas eu, como pai, terei que saber que aquele é um momento difícil na vida desse filho, mas que ao mesmo tempo é esse filho que vai ter que, sabe, arregaçar as mangas, ir lá, ir para o mercado de trabalho, entregar o currículo mais uma vez, insistir, pedir e abrir portas. E talvez eu, já com uma certa idade, numa condição, eu não vou poder resolver esse problema para a vida dele. Ah, mas é muito grave. Eu sei que é grave, eu sei que é difícil, mas eu tenho também consciência de que até aqui eu posso ajudar. Isso. Daqui para frente eu não posso fazer. Só resta a gente aplaudir, né, o filho. Perfeito. Agora, uma coisa também importante, eu fiz um trabalho no hospital que estava tendo muito suicídio de médicos. E justamente essa história, ela estava acontecendo com os médicos. Eles estavam tão frustrados pela morte dos pacientes, eles não sabiam lidar com aquilo, como se o amor ao trabalho, o amor ao conhecimento e tudo mais, fizesse com que eles se tornassem Deus, sabe assim? Sim. Você perde o limite entre o que é humano e o que é Deus. Perfeito. Então a gente começa a achar que, puxa, eu não fiz uma boa cirurgia, então quer dizer que o paciente morreu por minha causa? Ou até mesmo os padres e pastores têm essa coisa, né, da síndrome do Salvador, que é assim, eu fiz um trabalho também na teologia, né, Dal, que eu faço aquele final de curso, e entrevistei alguns padres, algumas pastores, pastoras, tal, e eu percebi que o grande sofrimento deles era não salvar, né, aquelas pessoas que estavam em sofrimento. E tem gente que não quer se salvar, gente. Que é o seguinte, a pessoa vem, reclama para você de uma coisa, aí você vai lá, aconselha, olha, faça assim, faça assado. Passa um tempo, a pessoa vem e reclama de novo do mesmo problema. Aí você tenta aconselhar de outro jeito. Gente, chega uma hora que você vê que a pessoa não quer largar o problema e fica te usando, né, de privado até, né, porque ela só fica despejando os problemas da vida dela, mas ela não quer mexer uma palha para mudar a vida dela. Então, a gente tem que parar com essa situação. Então, você falou, olha, minha filha, eu já tentei te ajudar, o que eu pude fazer é isso daqui, mais que isso, não me peça. Então, o basta também tem que vir da gente, é um respeito ao nosso tempo, porque você está escutando a mesma história, a pessoa não quer se mexer, então você também faz parte da autoestima, você colocar um bloqueio naquelas pessoas que ficam sugando o teu tempo, o teu pensamento, que você está pensando para resolver o problema dela, e não respeitam isso. Então, a gente também fala, ó, acabou, né? Essa vida que você quer viver. Acho que está fazendo uns 2 ou 3 meses, alguém me escreveu uma carta e essa história é real. E assim, com muita dor, com muito sofrimento, ele já com uma certa idade, a esposa também, e eles têm 3 filhos. E um desses filhos, muito assim, endividado e trocou os pés pelas mãos, diz, né, o pai, sempre foi tido como um assim, grande empreendedor, mas perdeu um pouco a noção, né, do critério e Dalcides acabou realmente se chocando com a realidade e a realidade está sendo dura com ele. E esse filho fez uma pressão muito grande para que o pai pudesse pegar todas as suas reservas e as reservas que o pai tinha feito ao longo da vida era possível para eliminar essa dívida. Só que o pai, naquela angústia, me escreveu dizendo, só que eu penso assim, se eu pegar todas as minhas reservas, economias, e der para esse meu filho, primeiro que eu estou achando que não seria justo, honesto, com os outros 2 filhos. E também não seria justo comigo, ele disse, porque eu também poderei, daqui para frente, viver uma situação de miséria, porque a minha segurança está
Nesse pouquinho, não é demais, mas eu sei que isso é aquilo que me deixa razoavelmente seguro. Percebe o que é um pai com clara consciência? Olha, Dal, porque na hierarquia a justiça tem que sempre estar acima do amor. Porque quando a gente só trabalha no amor, eu quero agradar. Então, ele faria, porque ele ama o filho. Então, ele quer agradar o filho, ele faria isso. Só que a justiça, ela direciona o amor. Por exemplo, quando a gente só faz a caridade, coitadinho, vou resolver esse problema para ele. Aí você dá lá o dinheirinho para a pessoa. Só que quando você ensina a pescar, quando você ensina a pessoa a resolver o problema da vida dela, aí é a justiça. Ou seja, eu não dou o dinheiro, mas eu dou o caminho. Então, a justiça, ela sempre vai ter amor. Então, trabalha você sempre, que todos nós somos educadores. Então, assim, trabalha sempre para que a justiça se torne sempre acima do amor, para que você não ajude, mas de uma forma que a pessoa, que você não dê condições a ela se virar sozinho sem você, né? Então, eu acho que esse pai, ele tomou uma decisão sábia. Não foi só bondosa, foi sábia e bondosa. Por isso que a justiça está acima do amor. Mesmo que esse filho vai fazer uma pressão muito grande, vai sofrer, vai ficar de birra. Isso. Falou para o pai, e aí era o ponto do pai ter me escrito, que nunca mais queria ver o pai. Então imagina como o pai estava se sentindo, o pior pai do mundo. Ah, sim, mas passa, olha, tudo o tempo passa. Pessoal, o bom educador tem que aguentar a raiva do outro. Porque quando você tira a vítima da zona de conforto, ela vai te agredir. Então, por exemplo, quando você fala assim para a pessoa que causa o problema da própria vida, você fala assim, você está causando o problema da sua vida. A pessoa vai virar para você e vai falar, o quê? Eu? Mas como você é insensível? Como você é desumano? Você está dizendo que eu estou causando isso? Né? Ela vai achar ruim com você naquele momento. Mas passa um tempo e deixa passar. Essa pessoa, por bem ou por mal, ela vai aprender, se é que aprende, tem gente que não aprende a vida inteira, mas aí é o caminho dela, ela vai entrar na cabeça dela e vai falar, puxa vida, aquela pessoa, eu fiquei com tanta raiva naquela época, mas hoje eu vejo que ela tinha razão. E se a gente olhar para a nossa vida e a gente olhar na nossa infância, quantas vezes a gente já não ficou com raiva de pai e mãe? Quantas vezes a gente, né, quis matar o nosso pai e nossa mãe, de tanta raiva que a gente teve, e hoje a gente fala, hoje a gente que é pai e mãe, né, a gente fala assim, hoje eu entendo minha mãe, hoje eu entendo meu pai. É só deixar o tempo e o tempo vai se explicar, não é isso? Exatamente. Você que está em casa, então, entendeu que essa nossa conversa é para te ajudar a ser, assim, sábio nas suas decisões.